Irmãos, nós iniciamos e dissemos que nos deteríamos ainda neste domingo sobre um tema que quer nos colocar com um holofote, com luzes, sobre o fortalecimento da nossa fé. Porque nós vivemos um tempo que nós consideramos de Deus um tempo novo, um presente de Deus para a nossa vida, que é esse ano novo, que está já acontecendo na nossa vida, mas nós não conseguimos dimensionar ou aí medir de janeiro a este domingo, ou de primeiro a este domingo, como as coisas estão acontecendo na vida de cada um. E sabemos que há um tempo novo, um tempo inteiro ainda todo para vivermos. E o que necessitamos todos os dias é que o Senhor fortaleça a nossa fé, que Ele aumente a nossa fé. Quantas vezes precisamos orar, pedindo ao Senhor, me perdoe pela minha falta de fé. Porque é exatamente isso que eu estou sentindo, que eu estou vivendo, que a minha fé desapareceu e estou aqui existindo só pura graça, pura misericórdia do Senhor, mas não consigo já ou mais me relacionar com o Senhor no ponto da graça, no ponto da fé. Entendendo que eu estou aqui por fé, que eu vivendo por fé, que eu estou acontecendo por fé, que as coisas estão se movendo pela fé na minha vida. Quantas vezes nós nos aquietamos sobre esse tema? Fé. Dizendo que somos limitados demais sobre isso. Aí iniciamos essa conversa sobre coisas boas em dias ruins. Porque quantas coisas boas acontecem em dias ruins. Mas os nossos olhos, a nossa mente, ela está atenta, olhos abertos, tá? Conseguimos marcar, destacar sempre o X ali, ou sublinhar os pontos ou as coisas ruins, nos esquecendo de agradecer as bênçãos, as coisas boas em dias ruins. E aí nós fomos para Hebreus, e em Hebreus nós olhamos alguns pontos ali sobre isso, que o que vai nos ajudar a reencontrar, a rever e a fortalecer isso, é quando nós olhamos para a grande nuvem de testemunhas ao nosso redor, as pessoas que estão no campo do nosso relacionamento, ou tão somente, se não na nossa ótica relacional, na Bíblia, tá? Nos exemplos bíblicos. Então nós precisamos estar aí vendo o testemunho dos que nos precederam, dos que já passaram por aqui. Nós vimos que num segundo ponto, nós precisamos também deixar pelo caminho tudo aquilo que atrapalha a gente sobre as coisas da fé. Deixar. Conversamos sobre esses pontos, de que precisamos abrir o nosso coração, confessar o nosso pecado, abandonar, deixar o pecado, não lidar com os pesos da nossa vida, porque são as coisas que irão tocar aí fortemente no campo da nossa fé. Certo? Aí nessa noite, eu quero ver com você sobre ainda esse fortalecimento da nossa fé. Tá? De como você precisa buscar isso. Fortalecer a sua fé. Parou para pensar, ou traga à sua memória agora, um desafio de oração que você tem? Um só. Deus está desafiando você a orar por alguém? Você tem chorado por alguém? Tem dobrado seus joelhos por alguém? É fácil esse desafio da oração? Não é fácil. Não é simples. Aparentemente, sim. Olhar para você e dizer, eu vou orar por você. Ou como o nosso irmão presbítero Martinho brincou aí há alguns dias, dizendo, mandar aquela mãozinha assim, Mandar aquela mãozinha assim quando você diz, ore por mim, daí o pastor manda aquela mãozinha. Simples. Mas vamos para a prática.
Vamos para o exercício. Vamos para o dia a dia, para o viver isso, para o dar o meu tempo, gastar o meu tempo, o seu tempo com isto, com o outro, com orar por outro. Que vai fortalecer o que é a fé do outro, não a nossa. Quando você diz, ore por mim, pastor, porque a minha fé está bem abalada. Eu oro, mas fortalece a minha. É estranho isso. Te encontro melhor depois, mas fortalece a minha. Quando você ora, quando você exercita, quando você faz isso, abençoa assim a vida do teu irmão, mas fortalece a sua fé. Fortalece a sua fé. E esse fortalecimento, isso que vai acontecendo, te ajuda. Abençoa você em que sentido? No sentido de você não retroceder, você não voltar atrás no campo do teu relacionamento com Deus. Vou repetir, isso te ajuda a não voltar atrás no campo ou nas questões do teu relacionamento com Deus. Porque você vê Deus tratando, ajudando, abençoando você sobre isso. Então, é pela fé que nós não paramos com tudo. Que você não parou com tudo. Pela fé. Pela fé que nós não retrocedemos. É pela fé. Abra Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, você vai lá no versículo 23. Aí, se vocês forem projetar na Nova Almeida atualizada, a versão que eu vou usar aqui, Hebreus 11, verso 23 ao 29, diz assim: pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, ele celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Feche os olhos mais uma vez. Paizinho querido, Pai amado, que meu coração esteja sensível à Tua voz, que a minha mente esteja presa ao Senhor, à Tua vontade. Que não sejam as coisas lá de fora, as preocupações terrenas, a me extrair da Tua presença nessa hora. Quero ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, aprender do Senhor e que a Tua palavra encontre lugar no meu coração nesta noite. Que ela ajude a redirecionar a minha vida, minha fé, fortalecer a minha fé no Senhor, porque o Senhor conhece toda a minha história. Faça assim, Pai, por favor, em nome de Jesus. Amém. Fortalecer a fé, entender que essa fé fortalecida vai ajudar você a andar na presença do Senhor, na presença dos homens, na presença das situações que irão
surgir, chegar, acontecer na história da sua vida. Nós falamos muito sobre estarmos construindo, pavimentando uma vida, uma estrada. Cada um de nós. Mas como tudo isso é possível, seria possível sem fé? Porque todos nós temos plena certeza de algo, o desejo de fazer ou querer fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, mas nós precisamos da fé para isso. Não será a nossa oferta, não serão os nossos valores, não será a nossa vida, tão somente. Mas a fé, porque sem fé, algo impossível se manifesta. Não há como agradar a Deus. Então, buscar essa fé, estarmos ao encontro da fé, para não voltarmos atrás, numa vida com Deus. Conhece alguém que desistiu da vida com Deus? Conhece alguém que está desistindo? Que você já viu, ou ouviu muito sobre a fé dela, ou já viu muito a fé, mas está voltando atrás, retrocedendo. O verso 23 que nós lemos aqui diz assim que Moisés, pela fé, depois de nascer, ele foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que ele era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Era necessário aqui, a partir do seu nascimento, o exercício de fé. Já no momento de escondê-lo, no momento de enfrentar a fúria dos poderosos, coisas que estavam acontecendo, situações difíceis, momentos ruins, precisavam ser enfrentados. E é nesse momento que a fé, quando momentos ruins estão acontecendo, quando você não sabe como agir, como reagir, o que fazer, que a fé precisa se manifestar. É nesse momento, é nessa hora. E aí nós vamos aprender aqui, ou começar a aprender nesta noite, que a fé, ela vai se manifestar em atitudes. A fé, ela se manifesta em atitudes, você precisa dar passos. Necessário algumas coisas acontecerem na prática na nossa vida. Porque a fé verdadeira, ela produz a atitude. Eles sentiram aqui quão perigosa era, quão preciosa, era a criança nascida, e quão perigoso era o momento. E o que vai acontecer? Mas eles tiveram coragem de desobedecer uma lei, a lei injusta de Faraó. Nada aconteceria na vida deles sem o nascimento da criança. Mas a criança está ali. E ela precisava ser escondida, e eles esconderam o seu filho. Tiago, ele vai trazer um ensinamento sobre isso. Tiago capítulo 2, verso 26, você não precisa abrir, porque ele diz assim: portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Precisa que você dê alguns passos quando você se dispõe a andar com Deus, a viver pela fé, a exercitar a sua fé. É preciso dar passos, agir, acreditar no que Deus pode fazer. Quantas vezes você foi, Deus, ele ergueu você, trouxe você da queda, ou quem sabe nem foi uma queda, mas você se cansou tanto, se desgastou tanto, que você se rendeu e se deitou, e a sua fé, ela adormeceu. Mas Deus vem, levanta você, ergue você. Que passos nós damos? Dizendo: Senhor, obrigado porque o Senhor me ergueu, me levantou, e eu quero dar passos práticos na direção disso que o Senhor está fazendo na minha vida, e eu quero agir de alguma maneira, de alguma forma. Queridos, simplesmente porque a fé que não se demonstra em ações, ela demonstra que nós retrocedemos, que nós voltamos atrás no plano e no projeto de Deus para nós. Quantas vezes nós nos atrasamos?
porque nos detemos no campo da nossa fé, porque fraquejamos. É difícil crer, confiar. Teoria, quase que tudo na vida é tranquilo, né? Ou escrever sobre isso, né, quando alguém já disse que o papel vai aceitar tudo. Mas viver, demonstrar, entender o plano de Deus, o projeto de Deus para nós, entender que é no campo da fé, da nossa fé, que muitas coisas vão acontecer. Não é algo tão simples. Aquela fé que gera empatia, sentimento de que o Senhor, Ele está nos dirigindo para algum lugar. Sabe quando você se move, já conversou com Deus, já orou, já colocou toda a sua vida, toda a sua história, toda a sua família, toda a luta na presença do Senhor, nas mãos dEle, você começa então a se mover, e você sente que não é você que está se movendo, mas que o Senhor está movendo você. Essa fé que gera empatia, que gera coragem de crer, a crer no quê? Crer em quê? Acreditar que isto é a verdade, a vontade preciosa de Deus e que precisa ser vivido por mim. Há uma conexão diferente quando eu me lanço assim na presença do Senhor. Uma fé que precisa se demonstrar em ações concretas. Pensando na nossa vida, né, como crentes, é estranho dizer isso também, sendo reformado, presbiteriano reformado, é estranho dizer isso, nosso sim para Jesus, que na verdade esse sim para Jesus não existe de nós, né? O sim é dele, é nosso. Nós não aceitamos, ele que nos aceita. A gente não é tão assim, né? Ao ponto de aceitá-lo, mas se há essa linguagem, você entende assim, que você o aceitou em algum momento, mas aí como eu reajo a isso, então, no campo da minha fé? Para nós, reformados, por isso, o batismo foi instituído por Jesus, o dízimo, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, as decisões que envolvem mudanças na nossa vida, coisas que precisam ser mudadas, transformadas. Eu já disse aqui que as coisas mais difíceis e as mudanças mais difíceis são aquelas que precisam ser operadas em nós mesmos. É fácil ver a mudança que o outro precisa, mas as que nós necessitamos, as que nós precisamos, difíceis de vermos. Precisamos assumir os ministérios que Deus nos chama a assumir. Quem sabe como eu, você tem visto pessoas que ao longo da história da sua vida, pararam diante dos desafios do Senhor, estacionaram, estão ali estagnadas, ficam sempre à margem do propósito de Deus, porque não tem coragem de dar passos de fé. Fica à margem, fica vendo o alvoroço. Me lembro de um texto bíblico, quando Absalão morre, e aí alguém manda que algumas pessoas saiam correndo e vão dar notícia para Davi, que é pai de Absalão. E aí um etíope é enviado para sair correndo, e ele sai correndo. E aí um outro vai lá e diz assim, eu também quero correr, eu quero ir lá e dar notícia. Só que aí quem está comandando ali, o comandante, diz assim, não, você não vai. Ele diz, não, eu vou. Mesmo sem ser o enviado, ele sai correndo, ele vai, e aí quando ele chega lá, Davi diz assim, que notícias você tem? Ele disse assim, eu vi um grande alvoroço, mas eu não sei bem o que estava acontecendo. Não sei bem. Mas eu vi o alvoroço. Às vezes, queridos, nós ficamos nessa margem, nessa expectativa, não exercitando a nossa fé, e nós vamos vendo o alvoroço, vendo as coisas acontecerem, as bênçãos de Deus descendo, e as pessoas e as vidas se movendo, e os milagres de Deus acontecendo na vida e na história das pessoas, mas nós não sabemos o que está acontecendo. Que de alguma maneira nós estamos parados, estagnados, sem o exercício da nossa fé, sem coragem de dar passos de fé. Creio que hoje o que o Senhor deseja ver em nós, irmãos, são essas atitudes baseadas na fé. Mas para isso é necessário assumir a sua posição
em Cristo Jesus. Vejo muitas pessoas assumindo a sua posição, vestindo a camisa de um monte de coisa, que eu não preciso dizer o que. Nós vestimos a camisa facilmente. Nós tomamos decisões fáceis sobre que nós dizemos assim, isso tem a ver com o futuro da minha vida. Isso tem a ver com o futuro da minha família. Mas nós não tomamos decisões por Cristo, posição por Cristo, que tem a ver com a eternidade da minha família, com a minha eternidade. É preciso assumir a sua posição em Cristo, tomar a decisão, pedir o seu batismo, ser fiel ao Senhor, pedir perdão a quem você ofendeu, abandonar o pecado, liberar perdão a quem ofendeu você. Porque muitas vezes nós estamos presos, amarrados, distantes da fé do Senhor, porque nós estamos segurando alguém lá. Se eu não mando para cá, você também não manda para lá, porque você me disse isso, você me fez aquilo, aconteceu isso, eu não te perdoo, e é assim, eu fico segurando aqui, eu não vou para lugar nenhum, mas ninguém vai para lado nenhum. Essas coisas precisam ser tocadas no campo da nossa fé, abandonando o pecado, liberando perdão, entregando aquilo que o Senhor já pediu para nós entregarmos, ouvindo o chamado de Deus, ouvindo esse chamado, começando a servir o Senhor, ajeitando a vida com Deus. Como é que você vai viver? A primeira pergunta é essa, queridos. Como é que você vai viver a sua fé? Você vai avançar? Ou está mais para quem vai retroceder? Não tenho como avançar, pastor. Porque eu não consigo confessar. Porque eu não consigo perdoar. Porque eu não paro de olhar para aquele defeito, para isso. Eu não consigo. Como é que você vai viver a sua fé? A fé, ela se manifesta em atitudes. A segunda coisa, a fé nos identifica com o povo de Deus. Há uma identidade. A gente é família, a gente é povo de Deus, a gente está junto nessa história. Não há como eu não sentir o deslize do meu irmão, da minha irmã. Não há como eu não sentir isso. Não há como eu não sofrer com isso quando nós temos uma identidade única. Povo de Deus, família do Senhor. Verso 24, pela fé Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele se recusou. Verso 25, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Uma escolha fácil nessa. Eu vou com aquele povo que está sofrendo. Eu prefiro estar com quem está sofrendo do que onde está tudo bem. Olha só o que a fé está propondo aqui, querido. Olha a proposta da fé aqui, né, que é a capacidade que ela tem de gerar em nós uma nova identidade. A fé diz que você é povo de Deus, que há algo diferente em você, que há algo diferente em nós, povo de Deus. O cenário, na história de Moisés, ele vai mudando, ele muda, porque agora já é adulto, havia sido criado no palácio, fazia parte da corte, ele participava dos melhores estudos e ele foi imerso na cultura egípcia, tudo melhor no seu contexto. Mas a fé que havia sido semeada por sua mãe, quem era a mãe? Vamos lá começar aí o treinamento para o retiro? Gincana Bíblica, quem era a mãe de Moisés? Tem uma música. Denise. Ponto para Denise. Joquebede. Joquebede. A fé que foi semeada por sua mãe, a irmã de Moisés, por sua irmã, que se chamava Miriam. A fé dessas mulheres ardia no coração dele e gerava, meu irmão, minha irmã, dentro dele uma nova identidade. Ele dizia, eu não sou daqui, eu estou aqui
a fartura, a riqueza, tudo de bom, tudo que eu preciso para ser um grande homem está aqui, mas eu não sou daqui. Eu não sou daqui desse lugar. E aquilo ardia no seu coração, no seu íntimo. Assim estava Moisés naquele momento, vivendo na sua nova identidade. Eu sou parte do povo de Deus, muito mais do que eu sou parte da corte. Sou parte do povo de Deus, mas o povo está sofrendo, mas não importa, eu vou lá com o povo que está sofrendo, porque eu sou desse povo. Quando a verdadeira fé, meu irmão, ela arde no nosso coração, ela nos dá uma nova identidade, que se sobrepõe a tudo que você possa imaginar. Essa nova identidade, ela é muito, significa muito. Povo de Deus. Se você já entendeu que Jesus é o Senhor da sua vida, então Ele virá antes de tudo. Se não, deixa eu te dizer, Ele precisa vir antes de tudo na nossa vida. O seu povo, a sua família, os seus irmãos, os seus propósitos e até os seus bens servem ao propósito maior, que é o Senhor Jesus. Lembram lá do Tome a Sua Cruz? Me fale um pouquinho do Tome a Sua Cruz e siga-me. Alguns detalhes ali. Deixar. Pai e mãe. Negar si mesmo. E segui-lo. E seguir Jesus. Estou falando de você andar com Jesus, estou falando de você ampliar, ficar firme e forte na sua fé. Decisões que você precisa tomar, que nós precisamos tomar, porque a fé, ela nos identifica como povo de Deus, como povo de Deus. E se você entende isso, Jesus então precisa estar, antes de tudo, na nossa vida. Assim como Moisés, cada um de nós, sempre seremos tentados pelo inimigo para revelar qual de fato é a nossa identidade, o que prevalece em nós. Porque olha o que Moisés ele deixou para viver a identidade, ou sendo identificado como povo de Deus. Quantas coisas estavam diante dos seus olhos, quantos benefícios ele acumulava ali onde ele estava. Mas ele vai viver a identidade de filho de Deus. Nós não podemos ser mais médicos do que servos de Jesus. E eu conheço pessoas que são mais médicos do que servos de Jesus. Mais psicólogos do que servos de Jesus. Mais negociantes do que servos de Jesus. Mais profissionais do que servos de Jesus. Mais torcedores do nosso time do coração do que adoradores e servidores do nosso Mestre. Tudo isso está no campo da nossa fé. Tudo isso está no campo da nossa identidade. Porque tem um monte de gente aí em Imbituba, faz pouco tempo que estou aqui, mas já tem um monte de gente que já sabe que eu sou palmeirense. Que eu não sofro assim à toa. Tem muitos. Mas quantos sabem que eu sou discípulo de Jesus? Quantos sabem? Quantos? E aí, muitas vezes eu reclamo. Por que a minha fé está tão débil? Tão fraca? Tão fraca. Muitas vezes nós estamos mais conectados ao mundo do que à família de Deus. Irmãos, quando vivemos a verdadeira fé, nós aprendemos que nós somos mais de Jesus. Mais. E os pais, mães aqui, com certeza ensinaram, desde a escolinha. Sopraram isso nos ouvidos dos filhos. Mais de Jesus.
Jesus é tudo para nós. Jesus fez tudo por nós. Morreu por nós. Mas por que é que hoje nós não estamos mais fazendo nada por Jesus? E a nossa fé parece estar indo embora, desaparecendo, tomando asas, voando. E eu me sinto sozinho. Muitas vezes somos mais identificados como povo de Deus, mais servos de Deus, mais obreiros, através da igreja do Senhor. Tudo que possa estar aí acontecendo no movimento cristão, algo que possa motivar você, não pode simplesmente embalar a sua vida espiritual. Você não pode só tomar carona na vida do irmão, da irmã, nas orações, mas desenvolver a sua fé, seu campo de oração, o seu campo de confiança em Deus. O que você é mais? Mais palmeirense? Mais discípulo de Jesus? Mais profissional? Mais servo do mestre? O que você é mais? O campo da nossa fé precisa ser visitado por essa identidade. Qual é a sua identidade? Como esta identidade se demonstra na prática, no nosso dia a dia? Hoje, meu irmão, minha irmã, eu creio que o Senhor Ele quer dar essa nova identidade para você, para nós. Se nós estamos aí avançando no nosso ano numa velocidade, imprimindo uma velocidade já no nosso ano, dizendo assim, eu preciso correr porque já estou atrasado com algumas coisas e ajustar isso, porque senão as coisas vão se complicar ali, e você já está vivendo essas preocupações assim. Como é que você está vivendo a preocupação com a sua identidade como povo de Deus? Eu creio que o Senhor quer fazer de você parte visível do seu povo. Que as pessoas vejam você como povo de Deus. Que você é povo de Deus. Eu creio que o Senhor deseja isso. Mas a questão é, o que você quer? O que a igreja do Senhor quer? Porque isso só pode ser feito por fé. Eu lembro de ouvir e começar a usar muito cedo uma expressão. Um lugar cheio de homens vazios. Muito cedo eu comecei a usar essa expressão. Acho até que foi lá na chácara do Manduri, nos nossos acampamentos lá, em algum momento. De começar algum acampamento no sábado, dizendo, porque hoje é sábado, os bares estão cheios de homens vazios. Foi um desses acampamentos da minha vida. Mas hoje a gente pode pensar, refletir tristemente sobre isso. Porque hoje é sábado, ou porque hoje é domingo, as igrejas estão cheias de homens vazios. De gente que está indo procurar alguma coisa, mas não sabe muito bem o que está procurando. Está indo buscar algo, mas não sabe muito bem o que está indo buscar. Quer viver algo, experimentar algo, mas não sabe tão bem o que é. E quer alcançar, e quer chegar, e quer ir longe, mas não sabe como viver isso. Porque é por fé que o negócio precisa acontecer. É por fé. Você vai avançar ou dar alguns passos para trás? Somos desafiados a avançar, queridos, a avançar. Primeira lição, então, que nós temos aqui, que a fé se manifesta em atitudes. Segundo, a fé nos identifica como povo de Deus. Terceira lição, que pela fé também nós deixamos erros, pecados, pela fé. Verso 24, pela fé Moisés, sendo homem feito, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava a recompensa. Ele estava já de olho na aposentadoria. Estava olhando lá na frente, a recompensa. Não é o que está acontecendo aqui, no palácio. Não é o que acontece na corte.
é o que vai acontecer na eternidade. E é lá que estão os meus olhos, e assim a vida desse servo. Essa nova identidade, meu irmão, minha irmã, tem preço. É isso que a gente vai entender aqui. Tem preço, que é deixar o pecado, que é abandonar o pecado, né? Preço é esse, deixar o pecado. E aí a gente vai entender, ou precisa entender, que nem tudo que parece bom, direito ou justo, para a maioria das pessoas, é aceitável aos olhos do nosso Deus e do seu povo. Nem tudo que, certo? E hoje muitas coisas estão nesse campo. No campo do, mas antigamente não era pecado. Ao contrário, perdão. Antigamente era pecado, agora não é mais. Antigamente não podia, mas agora pode. Agora está tudo certo. Parece que nós vamos vivendo este êxtase, ou esta anestesia, ou este anestésico, como você queira, de que não era, ou era, agora está tudo certo. Nem tudo que parece bom, direito, justo, a maioria das pessoas é aceitável aos olhos do nosso Deus. Imaginando o quê? Imaginando Moisés, queridos, tentando viver no palácio e ao mesmo tempo sendo servo de Deus. Se o povo estava sofrendo lá, ele tentando viver no palácio como servo de Deus. Moisés lidando com a adoração dos deuses, que representavam o poder de Faraó, e ao mesmo tempo não adorar esse Deus. E não adorar esse Deus era não honrar o soberano. Como ele poderia viver isso? Nesse momento? Ele precisava deixar, não envolver-se, não contaminar-se, não entrar, não avançar o sinal nos pecados da corte, daquele lugar onde ele estava inserido. E ele vai tomando a sua decisão por fé, de não vou viver aqui, mas lá no povo, mas há sofrimento, mas não importa. É lá que eu vou viver, na minha decisão, na minha opção por Deus. Como lidar com a injustiça da escravidão do seu povo? O povo estava escravo. Como lidar com a vida dupla de tantas pessoas ali? E aí chega o momento então em que ele tem que decidir. Que vida, que povo, que Deus, que soberano, que Senhor iria dirigir a sua vida. E não é diferente para nós hoje, diante de tudo que está aí. Também nós, a igreja do Senhor, precisa decidir. Que vida, que povo, que Deus, que soberano, que Senhor irá dirigir a sua vida. À primeira vista aqui, humanamente falando, ele só teria perdas, né? Quem sabe aos nossos olhos e ali aqueles que estavam contemplando tudo, Moisés só teria perda. Posição, perderia. Dinheiro, oportunidades, porque era o maior poder bélico do mundo, a mais rica das nações, ele estava ali. Os prazeres, tudo que era permitido e normal para os egípcios, era pecado aos olhos de Deus e do povo de Deus. Deixar de ser príncipe para se tornar escravo. Ninguém faz uma decisão destas a não ser pela fé. Viver pela fé. Decidir. Decidir. A fé tem esse poder de conectar, queridos. Conectar os nossos passos, a nossa história. Conectar com Deus Todo-Poderoso. Fazendo a gente entender essas coisas que trazem sentido para a nossa vida. E que trazem sentido por quê? Porque a perspectiva é de eternidade. Não é o presente. Porque no mundo passais por situações complicadas, terríveis. Mas há uma eternidade. E é lá. Moisés, ele deixou o palácio para poder falar face a face com Deus no tabernáculo.
deixou o palácio. Deixou os aposentos, roupas, joias, servos para peregrinar com o povo do seu e com Deus, tendo como nuvem de dia e uma coluna de fogo à tarde, à noite na sua vida. Era o que ele tinha de Deus e em Deus. Deixou o poder das armas, o poderio bélico, né, que nós podemos chamar, desse povo egípcio, para ver o quê? O mar. O que aconteceu no mar? Se abriu. Deixou tudo isso para ver o mar se abrir, para experimentar os milagres de Deus, para ver a sua fé sendo exercitada, tocada pelo Senhor. Deixou as iguarias dos melhores cozinheiros do mundo para comer o pão que caía do céu. Deixar o cardápio da Ju, que vocês gostam aí. Deixar as comidas finas de tantos lugares. Assim aconteceu com Moisés, ele deixou para viver do que vinha do céu de Deus. Experimentou isso. Comida caindo do céu. Água que brotava da rocha, e tudo isso pelo poder de Deus. Mas qual que é o ponto ativando, que reativa e agita ali tudo isso? A fé. O exercício da sua fé, a sua busca, a sua firmeza na presença do Senhor. Ninguém vai deixar o pecado ou as aparentes vantagens que tem, se a perspectiva, meu irmão, minha irmã, da presença de Deus, do poder e propósito de Deus, não forem fonte da sua fé. Olha só, a fé permeia tudo na nossa vida. Só a fé nos dá uma nova perspectiva em relação a tudo aquilo que possa ser valioso na nossa vida. Só a fé irá tirar o valor de algumas coisas na nossa vida. Só a fé irá dar valor a algumas coisas na nossa vida. Como é que você tem atravessado o vale da decisão ou das decisões aí na sua vida? Você tem avançado? Pensado na recompensa? Na presença? Pensado naquilo que procede de Deus? É assim que você está vivendo? Última lição, queridos. A fé, ela permite para nós ver aquele que é invisível. Então, deixa eu passar para você aqui as lições. Primeiro, que a fé se manifesta nas nossas atitudes. Precisamos dar passo, ter atitudes e posicionamento. Segundo, a fé nos identifica com o povo de Deus. Uma nova identidade. Uma nova identidade. Terceiro, pela fé nós deixamos o pecado. Quarto, a fé permite ver aquele que é invisível. Verso 27, pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Como quem vê. Não estava vendo. Como alguém que vê o invisível. E a nossa oração, o exercício da nossa oração é isso, né, queridos? Nós conversamos com o invisível. Nós conversamos com o invisível. Mas há algo poderoso nisso, porque nós acreditamos, conversando com o invisível, nós cremos que o impossível vai acontecer. E como é poderoso isso. Falar com Deus. Falar com Deus. Alguém perguntar para você, com quem você está falando? Estou falando com Deus. Aonde? Eu sei que Ele está aqui. E de repente você começa a ver o impossível acontecer na sua vida. Mas você tratou com o invisível, você falou com Ele.
Moisés era alguém que vivia assim, que permanece firme, como quem vê aquele que é invisível. Quando nós lemos aí a história de Moisés, queridos, que nós olhamos para a palavra de Deus, para a Bíblia, chama a nossa atenção o fato de que o que movia Moisés era essa concreta comunhão com Deus que Moisés tinha. Ele era o cara que tinha comunhão com Deus. Deus se amarrava, Deus curtia Moisés. Ao ponto de, no momento da história bíblica, a irmã de Moisés, Miriam, criticar Moisés, criticar com Moisés Deus. Deus não gostou do posicionamento dela, do que ela estava fazendo. E ela é tomada por uma lepra. E só muda isso quando Arão diz assim: perdoe a nossa loucura, perdoe a loucura da sua irmã. Mas mesmo assim Moisés vai, ora, diz: Deus perdoe. Deus diz assim: olha, é assim, 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 e bota ela lá em tal lugar, e ela vai ficar lá pelo menos uma semana, e depois disso, ok. Mas vai ver o que é posicionamento contrário ao Todo-Poderoso. A irmã de Moisés. Moisés tinha uma identidade definida com Deus. Definida mesmo com Deus. Ele fez o que fez porque a sua comunhão com o Senhor era uma certeza inabalável. Fez o que fez, o que é que ele fez? Guiou o povo na saída do Egito pelo deserto, andou com o povo. Uma certeza da terra prometida, né, o lugar que eles iriam. Mas ele adentra a terra, Moisés? Não. Mas não desiste nunca. E vai, avança, não retrocede, ele avança. É assim que nós trilhamos, queridos, os nossos desertos aí. Só assim é possível trilhar o deserto seguindo uma nuvem, e isso acontece com Moisés. Só assim entraria numa empreitada dessas de lidar com falta de comida, mas acreditar que o pão cairia do céu. Só assim ele atravessaria o Mar Vermelho, na certeza de que as muralhas de águas não iriam despencar sobre a cabeça dele. Fé. Como é que nós estamos vivendo a nossa história? Exercite a sua fé, fortaleça a sua fé, fale com Deus. Não desanime sobre as coisas que vão acontecendo, sobre como você está vendo as coisas acontecer no seu dia ou já no seu ano. Não desanime sobre isso. Ouça a voz de Deus. Precisamos ouvir mais a voz de Deus. Precisamos sentir mais o toque de Deus. Relembrar as promessas de Deus. Tudo que Deus já se fez cumprir. Porque a verdade de Deus para nós, querido, ela é uma verdade incontestável. Sim. Lembram Elias, né, numa batalha lá no Monte Carmelo? Quantos profetas contra ele? Um? 405.000, será? Profetas de Baal. 450. Profetas de Baal. Homens contra ele. Ele disse: vocês fazem a oração aí, por Deus de vocês. Fazer queimar esse negócio. E eu vou fazer para o meu aqui. E aí ele vai para o dele e diz assim: Senhor, os caras estão ali, ó. Ao final de tudo isso, eu preciso que eles saibam que o Senhor existe, que o Senhor é Deus. E nós precisamos viver assim. Os desafios são muito grandes. Você tem, eu tenho. Muitos desafios. Mas nós precisamos ter coragem por fé, de se ajoelhar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui, e o negócio está feio ali.
Mas ao final de tudo isso, tudo aquilo lá precisa saber que o Senhor existe, que o Senhor é Deus, que o Senhor é todo-poderoso, que o Senhor é meu Deus. Ao final de tudo isso, vencer por fé, porque é isso que vai acontecer com Moisés, vencer por fé, é isso que acontece com ele. Hoje, meu irmão, minha irmã, o Senhor, Ele quer convidar você, eu creio que a noite é essa, que o Senhor convida você a experimentar um nível novo, quem sabe, um novo nível aí na sua comunhão com Ele, no poder do Espírito Santo de Deus, de falar com o Senhor, de buscar presença, de dizer, Senhor, toca a minha fé, fortaleça. Mas para isso, busque o Senhor de todo o seu coração, adore com todas as suas forças, com toda a sua alma, bata na porta da sua graça, porque Ele é gracioso e tudo é de graça, Ele faz por graça. A questão é se você quer avançar. Queira, meu irmão, minha irmã, avançar por fé nessa noite. Pela fé, descobrimos que o poder salvador é de Deus. Porque diz assim o verso 28, pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse os primogênitos dos israelitas, as crianças, não tocasse. Pela fé nós descobrimos que há um poder salvador em Deus, Ele te salva. Verso 29, terminando, pela fé atravessamos os mares à nossa frente. Como é que está aí como estão as águas à sua frente? Só um laguinho? Só um laguinho? Está dando para atravessar tranquilo? Tem umas pedras? Está fácil? Ou já tem alguns lugares que você não sabe se está vendo fundo? Que você não sabe se dá pé, que dá para se jogar. Como está isso? Pela fé você atravessa esses mares. Porque pela fé, verso 29, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Agora, quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Pela fé, o povo de Deus atravessou como se estivesse tudo seco. Pela fé, é possível atravessar, não importa a circunstância e situação, é possível passar, como se estivesse tudo bem, porque o poder não é nosso, é de Deus, e é Ele que vai fazer essa fé forte em você, e você será abençoado, em nome de Jesus. Amém?